Tarefa para fazer em casa é uma coisa que não acaba nunca. Tem sempre um serviço para quem quer. Mas como fazer a distribuição das tarefas? As mulheres de hoje trabalham fora, têm carreiras profissionais, mas ainda trabalham mais em casa, o dobro das horas trabalhadas pelos homens. Para falar sobre a divisão das tarefas domésticas, o Cidadania convidou Joana Mustafa, pesquisadora do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Guilherme Oliveira, da Agência Senado, participa como jornalista convidado. Joana, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Obrigada a vocês. E conta pra gente, então, está realmente melhorando essa distribuição, mas ainda falta muito, né? Nos últimos 20 anos, os homens e mulheres têm se distribuído melhor no Brasil em relação às tarefas domésticas e de cuidados, né? Cuidados dos filhos, dos idosos, das pessoas com deficiência, cuidados ali no âmbito doméstico. As mulheres, basicamente, o que se reduziu foi o trabalho que as mulheres se dedicam. Os homens continuam exatamente igual, fazendo o mesmo tanto de horas por semana, se dedicando à mesma coisa. Eles não assumiram mais uma parte do trabalho das mulheres? O que aconteceu foi a redução das horas das mulheres. Por quê? Para vocês terem ideia, em 1995, só 26% dos domicílios brasileiros tinham máquina de lavar roupa. Imagina o que é lavar no muque, né? Muitas horas de trabalho. Muitas horas. E hoje são 65% dos domicílios que têm máquina de lavar roupa. Quer dizer, isso dá uma produtividade para o trabalho doméstico muito grande nos últimos anos. Então, é por isso que homens e mulheres estão mais próximos em termos de horas. Mas ainda assim, é o dobro. As mulheres se dedicam 20 horas ao trabalho doméstico por semana, em média, e os homens apenas 10 horas, né? Agora, mas a gente percebe também uma mudança social, assim, de mais homens se responsabilizando mais, né? Sem dúvida, isso vem acontecendo, principalmente o que é diferente, assim, de perceber, é que isso é, de fato, uma questão de gênero, porque mesmo o homem estando desempregado, por exemplo, desocupado, os dados do IBGE mostram isso também, os homens desocupados fazem menos trabalho doméstico e de cuidados do que os homens ocupados no mercado de trabalho. Ou seja, não é uma questão de ter que se dedicar ao mercado de trabalho, não, agora eu não dou conta, eu estou cansado, eu fiquei o dia todo fora, parará. Não é isso de que se trata, é de fato uma divisão de gênero, né? Mas de fato, os homens têm assumido mais tarefas. A pesquisa do IBGE também mostra, a nova PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, capta muito melhor todos os afazeres. Só que o que os homens, em geral, fazem? Fazem atividades que são mais extemporâneas, que são mais de vez em quando, menos frequentes, elas não são aquela atividade. Então, a mulher, assim, cuida mais da limpeza da casa, se dedica mais aos cuidados das crianças diários, ao acompanhamento de deveres, de casa, tal. Enquanto os homens saem com os cachorros mais, fazem reparos na casa, que é muito comum, a gente tem, mas a pesquisa mostra isso, a gente tem essa noção, mas é interessante que a pesquisa agora corrobora, né? E também faz mais lazer com as crianças. Aí fica aquela imagem do pai legal e da mãe chata que fica lá. Manda fazer dever. Isso. Essa é a divisão que, infelizmente, acaba sendo ruim para a mulher, né? No sentido de que ela é uma separação de tarefas, então os homens, chama-se divisão sexual do trabalho, né? Que a gente chama. Os homens estão mais dedicados ao trabalho no mercado de trabalho, mercado produtivo, mercado que é reconhecido, que é remunerado e é valorizado, e as mulheres mais dedicadas aos afazeres domésticos, trabalhos domésticos e de cuidados, quando elas estão no mercado de trabalho, que hoje é em torno de 60% das mulheres em idade ativa, participa do mercado de trabalho, enquanto para os homens é 80%, né? Quando elas estão no mercado de trabalho, ela também tem trabalho mais desvalorizado, né? Menos pago, 27% a menos do que os homens, nós ganhamos em média, né? E se deparam com uma taxa de desemprego que é 50% maior, porque o mercado meio que precifica a mulher, no sentido, a mulher vai me largar vai largar esse emprego se tiver filho, não sei o quê, enfim. E aí, então, ele prefere dar espaço aos homens.
E com certeza nos 40% dos lares que não tem a máquina de lavar roupa, quem lava roupa é a mulher. Oh, sem dúvida. É uma sobrecarga bem grande. E isso dá para ver também na pesquisa do IBGE pela questão da renda, né? As mulheres que ganham até um salário mínimo ou igual a um salário mínimo se dedicam em média 24 horas por semana para o trabalho doméstico, enquanto as mulheres que ganham mais do que 8 salários mínimos se dedicam em média 13 horas por semana, é bem menos, né? Então você vê que é a questão da renda também e da terceirização do trabalho doméstico e de cuidados, porque como eu, muitas mulheres têm uma ajudante em casa, têm uma empregada doméstica, né? Justamente para poder conciliar, são as políticas de conciliação do trabalho dentro de casa com o trabalho fora de casa. Se uma mulher tem que dar conta desses dois trabalhos, muitas vezes se ela tem dinheiro, renda, ela acaba terceirizando para uma outra mulher, em geral negra, em geral mais pobre, né, para fazer o trabalho doméstico e de cuidados. Não haveria nenhum problema nisso se a gente contratasse de forma não precária essas mulheres, né? Acontece que são mulheres precarizando mulheres, né? No sentido de que só 30% do trabalho doméstico tem carteira assinada, né? A grande maioria delas, em média, elas ganham abaixo de um salário mínimo, em média. Quer dizer, que para essa ser a média, tem muita gente que ganha bem abaixo do salário mínimo, né? Então, você veja que o trabalho doméstico de cuidados é um assunto difícil para nós, para a nossa sociedade, assim. Ainda que cada vez mais os homens estejam assumindo esses trabalhos e que cada vez mais a gente tem produtividade do trabalho doméstico, também a gente ainda continua terceirizando para mais ou menos 6 milhões de mulheres negras e mais pobres um trabalho mal remunerado, precarizado, sem os devidos direitos sociais. A gente tem aqui alguns dados, a gente pode jogar aqui, você explica um pouco, contextualiza para a gente, né? Que assim, no caso, são pessoas acima de 16 anos, né, que foram medidas. Então, aqui comparando de 95 para 2009, a gente vê que realmente a diferença foi pequena, né? De 94,1 para 89,9, e enquanto os homens de 46,6 aumentou um pouquinho. Não teve essa grande diferença, né? Isso aí é quem realiza, tá? Não é o tanto de horas. Aqui são as horas, tá vendo? É aquilo que eu falei, ó. As mulheres baixou bastante o número de horas que elas se dedicam, né? E hoje está em 20 horas, tá? Já os homens, você veja, 11 horas, 10 horas, hoje é 10,8 horas, quer dizer, fica ali sempre na média de 10 horas de dedicação semanal. E as mulheres que ganharam um pouco com a tecnologia, com a terceirização, como Isso. Em geral, são os domicílios mais pobres mesmo que incorporaram uma tecnologia básica do tipo máquina de lavar roupa. Ou outra tecnologia básica, comer fora do domicílio. Isso é algo que aumentou demais nas nossas vidas. Vocês lembram que a gente todo mundo voltava para casa para comer na hora do almoço, jantava em casa. Hoje em dia, todo mundo come fora de casa. Ao fazer isso, também é como se você colocasse para o mercado algo que antes era feito dentro de casa. Por isso que a gente fala, o trabalho doméstico, ele é um trabalho. Ele só não é reconhecido, não é valorizado, não é precificado, não deriva dele proteção social, que a mulher está lá fazendo, ele é invisibilizado socialmente. Agora, quando ele sai do domicílio, por exemplo, educação das crianças, antigamente era em casa. Lavagem de roupa, muita lavagem de roupa hoje em dia é feita fora do domicílio. Comida fora de casa, almoçar fora de casa. Tudo isso são comodificações que a gente chama, né, do trabalho doméstico. Esses dados, o exercício de coletar esses dados, a gente sabe que é uma coisa que ainda engatinha um pouco no Brasil, né? A metodologia varia ao longo do tempo e não tem tanto rigor e tantos critérios quanto tem em outros países que fazem esse mesmo trabalho, né? E como é que isso afeta esse tipo de análise que você faz e o que você pode falar em relação à situação
do Brasil no estudo realmente desse tema? O Brasil, incrivelmente, a gente é tão avançado em tantas coisas, e em algumas coisas a gente realmente ainda é bem subdesenvolvido. E esse é o caso das pesquisas que a gente chama de uso do tempo, né? Como você usa seu tempo? Aí o IBGE iria na sua casa, porque nunca fez isso, e levantaria num diário, hora a hora, o que você está fazendo. Eu estou cuidando dos meus filhos, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo a comida. Porque às vezes as coisas acontecem em simultâneo. E é por isso que é complicado medir o uso do tempo, né? Então aí você tem que... A soma poderia dar mais de 24. Exatamente, é o que acontece. É o que aconteceu com a PNAD contínua agora, quando o IBGE fez o primeiro tentativa de entrevista, fazendo assim, quanto tempo você gastou com a educação dos seus filhos, quanto tempo você gastou fazendo a alimentação, quanto tempo... E tudo isso, cuidado dos filhos, etc. E tudo isso somado dava mais do que 24 horas. Aí eles viram que é o problema da metodologia, porque a pesquisa de uso do tempo ela é muito específica. Ela já é muito desenvolvida na Colômbia, no México, no Uruguai, em outros vários países da América Latina e da OCDE, todos eles fazem. E a gente nunca fez. O que a gente tem é uma pesquisa simples, sempre foi a PNAD, agora é a PNAD contínua. É uma pesquisa simples de levantamento do total de horas que você acha que semana passada você se dedicou a afazeres domésticos e cuidados das pessoas no seu domicílio ou fora dele, parentes fora do seu domicílio. Isso aí é muito aproximativo, imagina eu lembrar semana passada. Se me perguntassem isso, eu teria muita dificuldade de responder. Dificuldade. E, em geral, as pessoas subestimam, porque quando você vai hora a hora, você vê que você fez. Opa, 15 minutinhos aqui, eu fiquei fazendo não sei o quê. Tarará, entendeu? 10 minutinhos ali, eu fui comprar um negócio, uma lâmpada para fazer um reparo, em geral, os homens que fazem isso, um reparo aqui em casa. Tarará. Então, tudo isso conta, vai contando, vai contando. Qual que é o problema da gente não ter esse dado? Bom, basicamente, a gente subestima o quanto que as mulheres se dedicam aos afazeres domésticos e de cuidados. Aliás, mulheres e homens, né? E o quanto talvez essa diferença seja maior entre mulheres e homens. Por exemplo, para dar um exemplo, né? A gente tem uma estimativa hoje de que o trabalho de afazeres domésticos não remunerado e de cuidado representa no PIB em torno de 11% do PIB, tá? Ou seja, se a gente fosse valorar ele, precificar ele no mercado, o nosso PIB seria 11% maior, digamos assim, não seria interessantíssimo? Mas, enfim, o fato é que nos países que têm pesquisa de uso do tempo correta, em geral, nos países da América Latina, para ser algo mais comparável com a gente, em geral, isso significa 20% do PIB. Olha para você ver a diferença na média. Então, porque, de fato, a gente subestima as horas que se passa fazendo trabalho doméstico de afazeres e de cuidados. Você falou dessa questão da participação no PIB e existem algumas iniciativas de realmente você tentar valorar as tarefas domésticas e tratá-las como se elas fossem um setor da economia, né? Partindo do pressuposto de que nada na economia funciona, ninguém pode ir trabalhar, ninguém pode ir estudar se a casa não estiver em ordem, né? Isso pode colaborar, você acredita, para essa questão da visibilidade, da importância desse trabalho e uma vez chegando a dar mais visibilidade, trazer mais à luz a desigualdade entre homens e mulheres nesse trabalho? Sem dúvida, né? Socialmente, acho que a gente precisa primeiro reconhecer os fenômenos sociais, vê-los, para depois tratá-los, né? A naturalização que a gente chama do trabalho doméstico, como se fosse algo absolutamente natural, nasceu com as mulheres é que precisam fazer porque elas são talhadas para isso, nasceram para isso, né? Essa é uma naturalização perversa, né? Primeiro porque, no fundo, impõe uma hierarquia entre homens e mulheres. É porque, isso que eu falei, esse trabalho, ele, ao não ser reconhecido, não deriva para ele, dele não deriva proteção social, por exemplo. E quando essa mulher fica velha, o que ela vai fazer? Como é que ela vai prover renda para ela mesma por exemplo, se quem provia renda no domicílio era o marido e esse faleceu, o que ela faz? Quer dizer, ela tem que depender dos filhos, tem que sempre depender de alguém. É uma situação de falta de autonomia, que a gente fala, de falta de empoderamento das mulheres. Então, de fato, olhar para o problema faz parte você reconhecer que essa desigualdade existe, que ela significa uma hierarquia entre homens e mulheres. Agora,
a valorização desse trabalho, ele é interessante para os homens também. Porque os homens, eles se sentem basicamente desautorizados a fazer, pelo social, a fazer trabalho doméstico e de cuidados. As pessoas reprimem um homem que cuida demais dos filhos, ou que é muito presente, sabe? Até as mulheres, nesse sentido também, somos muito machistas. Homens e mulheres somos machistas. As mulheres, quando veem um homem passeando com seus filhos na rua, cuidado, cuidado, o babadorzinho dela tá caindo. Né? Quer dizer, querendo dar uma lição de moral para um homem que realiza cuidados. É perverso. Então, o homem fica desautorizado a viver coisas maravilhosas, porque o cuidado e os afazeres domésticos têm um outro lado. Como ele não é mercantilizado, por ele passa todo um afeto, um monte de relações de afeto, relações de dependência, que são relações de afeto, estão ali plasmadas naquele momento de trabalho, né? E os próprios espaços, às vezes, também, né? Em muitos lugares, os banheiros infantis ou fraldários são junto com o banheiro feminino, né? O pai não tem como trocar a fralda, muitas vezes. E aí você tocou num ponto que é a coisa do normativo da nossa sociedade, de todas, tanto as normas sociais informais quanto as normas legisladas, etc., formais. Por exemplo, a lei do acompanhante. Desde 2005 temos uma lei que diz que todo estabelecimento do SUS, estabelecimento privado, tem que dar espaço a um acompanhante para o parto da mulher. A mulher tem esse direito. Você acha que efetivamente isso acontece? Não. Mesmo o SUS, muitos estabelecimentos, por falta de espaço, por falta de... E também por uma questão de poder, eu diria, porque ali é o poder do médico, né? É o poder dos enfermeiros, é o poder de toda a classe, digamos, médica e de cuidados da enfermagem e tal, e não da família, como se fosse assim, aqui eu tomo as decisões, né? Mas veja como é importante um homem participar daquele momento. Tem várias ONGs que militam muito, de pais, de homens, que militam para que os homens reclamem seus direitos de poder ser um acompanhante e de estar naquele momento. Imagina, um momento mágico, um momento ali de integração, de fusão e de entendimento do que é ser pai, né? Aquele marco se perde. Então, são várias coisas que a gente tem que lutar. A licença paternidade, que mudou de 5 para 20 dias para as empresas que estejam no programa Empresa Cidadã. Só 12% das grandes empresas aderiram ao programa. Então, você vê que um programa que é assim, que é adotado se a empresa quer, claro, ela vai ter incentivos fiscais, né? Mas acaba não tendo uma efetividade que a gente gostaria. Gente, 20 dias... Vou dar outro dado para vocês. A licença... Desculpa. Não, você vai falar que enquanto isso, né, nos países nórdicos, na Noruega, a Suécia, a partir do tempo da amamentação, 6 meses, aí pode compartilhar, escolhe se o pai quer ficar, se a mãe volta para trabalhar um pouco, depois eles revezam, veem como que é melhor para eles e para a criança. Exatamente. E, em média, nesses países que têm essas legislações todas, em média, os homens tiram 2 meses de licença paternidade, enquanto no Brasil, em média, é 7 dias, né? Então, e a grande maioria é 5, né, dias de licença paternidade. Então, assim, você veja que a gente está muito longe. Se a gente chegar, assim, num nível de que os homens pudessem se dedicar pelo menos 2 meses para ter licença paternidade, que é o nível médio da OCDE hoje, dos países ricos, né, seria muito interessante, justamente porque ali se funda toda uma relação em que o pai vai poder se sentir mais autorizado, mais capaz e afetivamente mais ligado, né, à criança e ao bebê para poder realizar as tarefas de cuidado. Então, tudo que a gente fala que é cultural é passível de mudança, não é natural. Podemos mudá-lo, inclusive com legislações melhores, como é o caso da licença paternidade. Isso é uma coisa, essa cultura, ela é formada em casa, né? Muitas vezes são as próprias mães que trabalham muito em casa, que já ensinam as filhas desde pequenas, já começam a entrar no esquema, trabalhando, enquanto que os filhos nem tanto, né? Isso a gente tem que assumir de novo. Nós, mulheres, temos que assumir o nosso machismo, né? E temos que trabalhá-lo. A gente está sempre trabalhando machismos, racismos, sexismos, etc. Está dentro de nós. Isso aqui é uma sociedade, nós somos parte dessa sociedade, né? Então, por mais feminista que eu seja, eu também sou machista em algumas, na minha vivência diária. Então,
eu vou falar para vocês outro dado. A PNAD contínua mostra a maior diferença entre quem faz afazer doméstico não é nem entre cônjuges, mulher e homem, é entre os filhos, filha e filho. Então, as filhas e enteadas realizam, 83% delas realiza trabalho doméstico no domicílio ou cuidados. Enquanto que os filhos, só 63% deles realizam, e menos horas do que as meninas. Essa é a maior diferença que a PNAD mostra. Então, você veja que a gente reproduz tudo de novo com nossas filhas e filhos, né? É todo um padrão, e isso a gente pode mudar. Nesse sentido, as mães têm um papel importante. No Dia das Mães, né? Mostre para sua filha que você é, antes de tudo, uma mulher, e que ela também é uma garota que pode fazer tudo e não só ficar cuidando da casa e dos afazeres domésticos das outras pessoas. E que os filhos também têm que participar. E que os filhos também têm que participar, exatamente. E mostre para o seu filho que ele também tem que lavar a louça. A gente tem mais uma tabela, você tinha falado sobre que as famílias que ganham menos são onde as mães, ou melhor, as mulheres, mais trabalham em casa, não é isso? Né? Então, aqui... Justamente, até um salário mínimo, 25 horas dedicadas, já mais de 8 salários mínimos, 13 horas. Né? Exatamente. Aí essa questão também dos aparelhos, da terceirização. Exatamente. Aqui é principalmente a terceirização para uma empregada doméstica, em geral precarizada e de baixo salário, né? E mulher. E mulher. Exatamente, que é um trabalho de cuidado. Então, ele tem essa característica. Você pode ver, a grande maioria das enfermeiras é mulher, a grande maioria das educadoras das séries mais baixas, né, das séries iniciais, etc., são mulheres, né? É toda uma derivação da economia de cuidados, que a gente chama, né, da economia de cuidados do mundo privado, que se traslada para o mundo público, pago, remunerado, mas mal remunerado, né? Então, realmente... A gente tem que colocar o cuidado em si no centro das nossas preocupações. Até porque, como como a discussão brasileira tem ido para esse caminho, a população está envelhecendo. Hoje a gente cuida de pessoas jovens, de crianças. Aliás, creche só cobre 30% das crianças de 0 a 3 anos. Como é que vai fazer para a mulher ficar de 0 a 3 anos dentro do mercado de trabalho se não tem creche? Então, são políticas aí que nós temos que ainda caminhar para poder evoluir, né? Agora, a questão da terceirização para o emprego doméstico, a gente tem que lembrar que, de fato, o emprego doméstico para nós é uma herança aí tradicional da nossa sociedade, né? Que vem da época escravista mesmo, e a gente ainda não conseguiu, recentemente conseguiu, né, igualar os direitos da lei trabalhista, mas estamos muito longe de efetivar esses direitos, né? E hoje a gente tem cerca de 7 milhões de empregadas domésticas trabalhando em 10 milhões de domicílios, tá? Para 10 milhões de famílias. E claramente, quando você olha para essas famílias, a família que contrata, e isso é nas pesquisas, hein? A família que contrata é uma família branca, né? Uma família de classe alta. A família que é da empregada doméstica é uma família negra, de mulheres negras, de classe muito baixa, né? De salários muito ruins, muitas vezes lideradas por mulheres e só por mulheres, sem o cônjuge, né? Que é uma situação dramática, assim. Então, é uma desigualdade que a gente precisa atacar a fundo para poder, assim, que nós mulheres temos que nos hermanar para poder lidar com essa questão do trabalho, porque o trabalho doméstico e de cuidados, ele tem que ser visto holisticamente, integralmente. Não é porque ele é remunerado que já está fora das nossas preocupações. Não, ele é remunerado, mas é como eu digo, é uma mulher que faz, negra, mal remunerada, sem carteira assinada, etc. Então, nós temos que nos hermanar nessa luta, senão não é uma luta de mulheres. Tentando aprofundar um pouquinho mais a questão das políticas públicas e da legislação que pode tratar dessa questão, naturalmente a gente vai ter uma limitação aí, porque você não pode
impor por lei como as pessoas administram a sua vida doméstica. Claro. Então, as iniciativas que existem, elas meio que tangenciam, né? Creche no local de trabalho, para a mulher não precisar se retirar do mercado de trabalho enquanto tem filho pequeno, ou o compartilhamento da licença maternidade entre os cônjuges, até para reforçar uma paternidade mais ativa. Essas iniciativas que atacam mais as consequências do que o problema, do problema do que as causas, elas são, primeiro, necessárias, benéficas, e segundo, elas são suficientes ou tem alguma forma mais direta de abordar isso por meio de política pública? A forma direta é essa. Infelizmente, a forma direta é, de fato, tirar o peso da família e, em especial, das mulheres desse trabalho, né? E ou estatizar ou mandar para o mercado, que é o caso das empregadas domésticas ou qualquer outra coisa, como comida fora do domicílio, como eu falei, né? Então, essas são as duas formas mais diretas e clássicas. Agora, tem muita coisa sendo feita, linda mesmo, assim, coisas que, quando a gente olha, assim, a gente chora, porque são iniciativas da sociedade civil, de ONGs, de maior compartilhamento de atividades entre homens e mulheres, né? E isso tem que ser desde cedo, e não é só tratar, como você falou bem, não é só tratar como as mulheres, né, fazem ou não fazem, como elas encaram suas vidas, é tratar a questão dos homens também, as masculinidades. Como é que os homens se veem no mundo? Em que medida eles são constrangidos ou não constrangidos? Em que medida eles se sentem sós? Em que medida eles se sentem muito pressionados a produzir, a estar no mercado de trabalho? É uma questão de gênero também, o fato dos meninos no Brasil saírem muito cedo da escola e terem que trabalhar. A gente é muito mais escolarizada, mulheres em média, do que homens. Isso não pode ser. Isso é gênero ao contrário, é contra os homens, né? Mas faz parte da masculinidade no Brasil. Quer dizer, o homem impelido a ser ainda o ganhador do ganha-pão que precisa. A masculinidade é ainda muito ligada a ter sucesso na vida, a ter sucesso profissional, a ter sucesso, a ter dinheiro, etc. Temos que desconstruir isso também, né? Então, eu acho que é todo um contínuo, do feminino até o masculino, que a gente precisa trabalhar para não caracterizar esses seres nós, mulheres e homens, como em papéis definidos que a gente não possa sair deles. Eu acho que a gente tem que ser livre para poder escolher o que a gente quer da vida. Joana, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada também, Guilherme. O Cidadania fica por aqui. Nosso programa de hoje foi sobre a divisão de tarefas domésticas. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 999661616 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.